Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? E o problema é que quem paga somos nós, né? Estamos pagando e vamos pagar provavelmente ainda mais por toda essa irresponsabilidade. Tem como a gente falar um pouquinho sobre qual o tamanho do buraco em que estamos nos enfiando, Deltan? Mari, o buraco é enorme. Lula está vivendo a sua própria pandemia e o resultado é desastroso. Nós vamos fazer um paralelo aqui. Durante a maior parte do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, depois do início da pandemia de Covid-19, o que a gente mais ouvia a esquerda e seus políticos dizerem era o seguinte: se Lula fosse presidente, seria diferente. Se Lula fosse presidente, ele teria decretado lockdown no país inteiro. Se Lula fosse presidente, ele teria decretado o uso de máscara no país inteiro. Se Lula fosse presidente, ele teria trazido as vacinas antes. Se Lula fosse presidente, ele não teria debochado do sofrimento do povo. Vocês lembram de ouvir essa ladainha incessantemente da esquerda? Pois é, eu lembro. E agora, observando como o governo Lula está lidando não só com a tragédia do Rio Grande do Sul, mas também com a epidemia de dengue no Brasil, a minha resposta para quem dizia isso é uma só: vocês são negacionistas e hipócritas. Lula faria muito pior na pandemia. Basta ver, por exemplo, que a gente já tem mais de 6 milhões de casos suspeitos de dengue no Brasil, são 6 milhões e 200 mil, para ser mais precisos, e 5 milhões de casos confirmados, o que é uma verdadeira epidemia. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, divulgados ontem, o Brasil teve 90% dos casos e mortes de dengue no mundo em 2024. Para vocês terem uma ideia da magnitude disso, até 30 de abril desse ano, a soma dos casos de dengue notificados no mundo inteiro foi de 7,6 milhões, com 3,4 milhões de confirmados. Das 3.680 mortes mundiais em todo o mundo, 2.846 delas aconteceram no Brasil. Ou seja, 77% das mortes do mundo inteiro por dengue aconteceram aqui no nosso país. Como um estudo da OMS contabilizou dados até 30 de abril, os números atualizados hoje são bem maiores. A gente já passou de 5 milhões de casos confirmados e 3 mil mortes por dengue. Em relação, então, à vacina da dengue, nós temos uma situação ainda pior. A Anvisa já havia aprovado a vacina contra a dengue japonesa em março de 2023, há mais de um ano. Mas sabe quando que elas foram, de fato, incorporadas dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde? Apenas em dezembro de 2023. De março até dezembro. Tudo por quê? Porque o governo Lula não queria adquirir a vacina contra a dengue produzida no Japão e preferia esperar uma afirmativa nacional, uma solução tupiniquim produzida pelo Instituto Butantan e que nós não sabemos se vai ficar pronta e quando vai ficar pronta. Essa negligência do governo Lula foi um dos principais motivos para que os casos de dengue, de mortes por dengue, tenham se multiplicado cada vez mais, até nós chegarmos a essa verdadeira tragédia nacional que a gente vê hoje. A demora e a negligência do governo Lula causaram ainda mais um problema. O laboratório fabricante das vacinas de dengue, que é o laboratório japonês Takeda, ele tem uma capacidade muito restrita, limitada de fornecimento das doses. Como o governo demorou a incorporar a vacina no SUS, ele deixou de adquirir grandes lotes da vacina contra a dengue, atrasando ainda mais a aplicação, porque a demanda que existe no Brasil é muito superior à oferta das vacinas disponíveis. E aí, quando a gente volta os nossos olhos para o Rio Grande do Sul, nós vemos Lula escolhendo quem? Paulo Pimenta, para liderar o Ministério da Reconstrução. Nesse ponto aqui, eu quero trazer a seguinte informação para vocês. Acompanhem comigo. O jornalista Lauro Jardim, do jornal o Globo, publicou uma matéria com o seguinte título: Lula usa a tragédia gaúcha para se livrar de Pimenta, tirar ele da SECOM. O título já é inacreditável, mas me acompanhem na leitura do texto da matéria. Vou pedir para a equipe jogar aí a matéria para vocês lerem. Dá uma olhadinha comigo. É inacreditável, leia isso comigo. Há meses, Lula havia concluído que Paulo Pimenta era o quê? Um fracasso como chefe da Secretaria de Comunicação. A imagem do governo é ruim, a aprovação de Lula é baixa e, mais importante, muito abaixo do que a própria autoavaliação feita pelo próprio Lula. Nada ajuda. Embora reconheça a lealdade de Pimenta e goste pessoalmente dele, Lula já tinha decidido rifá-lo.
aproveitou as enchentes do Rio Grande do Sul, inventou um cargo para Pimenta e tirou ele da Secom. Oficialmente seria uma saída temporária, enquanto durar a calamidade gaúcha, mas a possibilidade de seu retorno ao cargo é pequena. É isso mesmo, gente, que você leu. Lula escolheu alguém que ele próprio considera um fracasso para liderar simplesmente a reconstrução da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ele não escolheu alguém técnico, não escolheu alguém capacitado, não escolheu alguém reconhecido por ser um bom administrador, mas escolheu alguém que Lula considerava um fracasso, e pior, com finalidade política duplamente. Uma finalidade política de se livrar de um fracasso responsável aí, em grande medida, pela queda de popularidade de Lula, e, de outro lado, politicamente, porque ele quer fortalecer Paulo Pimenta, trazer popularidade, força política para Paulo Pimenta, para a sucessão de Eduardo Leite ao governo do Rio Grande do Sul. Sim, é isso que você escutou. Lula está usando a tragédia para fazer política, para eleger gente. Lula politizou a tragédia. Ah, Deltan, mas eu vi em algum lugar que o Pimenta já foi considerado alguém grande, alguém muito assim, com grandes dimensões. Já foi considerado, pelo menos em algum lugar, isso. É verdade. Paulo Pimenta já foi chamado de grande, foi chamado de montanha. Onde mesmo? Na planilha de pagamentos da Odebrecht. Isso aqui é piada. Isso aqui é o suficiente para você entender qual é o grau de importância e de consideração de Lula que ele tem pelos gaúchos e pelo Rio Grande do Sul. Para reconstruir o Estado no pior momento da sua história, ele escolhe um político que ele mesmo, Lula, considera um fracasso. Tem chance de dar certo? Esse é o governo Lula, confirmando aí aquele famoso ditado: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Ou ainda, pimenta na tragédia dos outros é refresco. O que nós vemos no governo Lula é, na verdade, uma montanha de incompetência. Diante de todos esses fatos, se você me perguntar o que eu acho que o Lula teria feito durante a pandemia, em vez do governo Bolsonaro, se ele teria feito melhor ou pior do que o Bolsonaro, a minha opinião é a seguinte: Lula teria feito muito pior, como ele tem feito agora, de maneira comprovada. Basta ver o que a Mari disse, que os dados de prejuízos e déficit público estão piores do que da pandemia. Ou seja, o governo Bolsonaro enfrentou uma pandemia com toda a repercussão econômica disso para vários setores, quebra de cadeia de produção, e o déficit público, a dívida pública foi menor do que está acontecendo agora no governo Lula, sem pandemia nacional, sem algo de impacto nacional. Temos impacto localizado e eles estão simplesmente nos colocando, aumentando o rombo da dívida pública, nos colocando buraco abaixo. Lula, se estivesse na pandemia, usaria todo o poder do Estado, dos tribunais, para censurar, para amordaçar, para calar os seus críticos, como eles estão fazendo agora com as críticas à população, à incompetência e ineficiência do Estado, da União, de Lula lá no Rio Grande do Sul. É isso que ele teria feito. Além da gestão piorada. Se você reclamasse, você seria taxado de propagador e divulgador de fake news e punido por isso. Alguém tem dúvida?